Eu saudo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos no vídeo do arqueólogo Rodrigo Silva, aonde ele fala que Jesus foi levado nos braços de Satanás. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Olha o que a Bíblia fala. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou no pináculo do templo. Aí eu fico pensando, peraí, a Bíblia fala que o diabo levou Jesus à cidade santa. Ela não diz que o diabo fez parecer que Jesus estava na cidade santa. Ele levou mesmo. E para ele levar Jesus, tem que ser um levar físico. Porque para ele produzir em Jesus, na mente de Jesus, a sensação que Jesus estava na cidade santa, quando de fato ele não estava, fica esquisito. Parece que o diabo criou uma ilusão e iludiu Jesus, como uma droga faz com um drogado que vê alguma coisa que não existe. E a Bíblia não fala que o diabo fez parecer que Jesus estava lá. Também não acredito que ele poderia criar uma ilusão de ótica que enganasse Jesus. Ele não teria capacidade para isso. Então eu chego a crer que isso aqui foi literal. O diabo pegou Jesus no colo e Jesus estava tão fraco que não resistiu nem ao voo de Satanás. Já pensou? Ser carregado nos braços pelo diabo? Aquele que tinha poder para expulsar demônios, nesse momento, não poderia resistir ao colo do diabo. Que inversão, que paradoxo. Ao assistir o vídeo do arqueólogo Rodrigo Silva, me chamou muito a atenção nas palavras dele. Ele disse: olha o que a Bíblia fala. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou no pináculo do templo. Aí eu fico pensando, peraí, a Bíblia fala que o diabo levou Jesus à cidade santa. Ele não diz que o diabo fez parecer que Jesus estava na cidade santa. Ele levou mesmo. E para ele levar Jesus, tem que ser um levar físico. Porque para ele produzir em Jesus, na mente de Jesus, a sensação de Jesus estar na cidade santa, quando de fato ele não estava. Aí Rodrigo Silva questiona o seguinte: fica esquisito. Parece que o diabo criou uma ilusão e iludiu Jesus, como uma droga faz com um drogado que vê uma coisa que não existe. E a Bíblia não fala que o diabo fez parecer Jesus estava lá. E ele diz: também não acredito que ele poderia criar uma ilusão de ótica que enganasse Jesus. Ele não teria capacidade para isso. Ou seja, segundo Rodrigo Silva, o diabo não teria capacidade para enganar Jesus. Então, eu chego a crer que isso aqui foi literal. O diabo pegou Jesus no colo. Jesus estava tão fraco que não resistiu nem ao voo de Satanás. Agora a gente percebe que o teólogo Rodrigo Silva vai longe demais. Ele disse anteriormente que Satanás não poderia iludir a Jesus. Mas comenta que Jesus não resistiu ao colo de Satanás. Como é impressionante, né, Rodrigo? Jesus não resistiu o colo de Satanás e o voo, ou seja, uma carona que Satanás deu a Jesus, que nesse momento estava no deserto,
para ir à cidade santa. É impressionante, Rodrigo Silva. E ele diz: já pensou ser carregado nos braços do diabo? Ele fez a pergunta a todos que assistem os vídeos dele. Já pensou você ser carregado nos braços de Satanás? E ele diz: aquele que tinha poder para expulsar demônios, nesse momento não poderia resistir o colo de Satanás. Mais uma vez, ele afirma que Jesus não poderia resistir o colo e os braços de Satanás voando do deserto até a cidade santa, Jerusalém. E ele afirma: que inversão, que paradoxo. Agora a gente vai meditar um pouco na história que Rodrigo Silva está contando. Mateus 4, verso 1, em seguida. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro verso diz que o Espírito Santo foi quem levou Jesus para o deserto para um propósito: ser tentado pelo diabo. Verso 2. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então ele jejuou 40 dias e 40 noites. Com certeza ele não bebeu água. E durante esses 40 dias e 40 noites, o Satanás não tentou Jesus. Porque Mateus diz no verso 3: e, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. O próprio Mateus revela que o Satanás só chegou para tentar Jesus depois dos 40 dias e 40 noites. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De onde Jesus tirou essas palavras? De Deuteronômio, capítulo 8, e o verso de número 3. Verso de número 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Segundo Mateus, está revelando que o diabo disse para Jesus que está escrito nas Escrituras Sagradas que o Filho de Deus poderia pular de uma altura e que os anjos protegiam embaixo para que ele não caísse. Mas aonde é que está escrito esse texto? Existe esse texto nas Escrituras Sagradas? Essa resposta é para outro vídeo. Verso de número 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aonde é que está escrito essas palavras que Jesus falou? Deuteronômio, capítulo 6, e o verso de número 16. Verso de número 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Verso de número 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. O que a gente entende com essa revelação que Jesus mostra nessa tentação no deserto?
De onde Jesus tirou essas palavras? Das Escrituras Sagradas. Em Deuteronômio, capítulo de número 6 e o verso de número 13. O que Jesus queria ensinar para todos os cristãos e para todos aqueles que buscam ao eterno Deus Criador do céu e da terra é que em 3 perguntas, as 3 respostas, Jesus usou as Escrituras Sagradas para dizer que só ao Deus Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Israel, o único Criador do céu e da terra, o único Salvador de toda a humanidade e o único que dá a vida a todos aqueles que buscam pelo seu nome. Só a Ele devemos adorá-lo e só a Ele devemos servi-lo. E se gostarem do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.